Paz do Senhor Jesus, aqui com você, o pastor Eliseu Fausto, e hoje estarei expondo os capítulos 8, 9, 10 e 11 do livro de Provérbios. No capítulo 8, temos o retorno da sabedoria clamando, e do versículo 1 até o 11, ela clama a todos a que venham aprender junto a ela. Clama para que todos os simples conheçam o entendimento, e em todos os lugares que os homens possam estar, ela chama, ou ela clama. Não há lugar que não haja um clamor da sabedoria, chamando os simples ao conhecimento. E também se percebe e se vê claramente que seu conhecimento é melhor que o ouro ou a prata, melhor que todo minério que possam desejar. Do versículo 12 até o versículo 21, o sábio continua a falar pela sabedoria. Agora afirma que a prudência, o entendimento e o temor a Deus são companheiros dela. O sábio exemplifica que é impossível alguém que tenha sabedoria e ainda assim ande arrogantemente, pois seria completamente contrário à própria sabedoria esse tipo de comportamento. Ele reitera que somente aqueles que amam a sabedoria a encontrarão. Ela somente é encontrada por quem a deseja de todo o seu ser. A promessa que a sabedoria dá a todos que a desejar é honra e riquezas. Preciso deixar uma nota aqui. O versículo 17 é muito mal utilizado em nossos púlpitos. Muitos ensinam que esse texto está ensinando que Deus só é encontrado pelas madrugadas. Porém, não é essa a realidade ensinada aqui no versículo. O texto e seu contexto trata da busca à sabedoria e não da busca a Deus. E outro detalhe, madrugada nesse texto, deve ser entendido como desde o período da juventude ou o início da jornada do aprendiz, de modo que a busca da sabedoria deve ser desde a mais tenra idade. Continuemos. Do versículo 22 até o versículo 36, temos a sabedoria reivindicando sua existência anterior ao ser humano. Afirma que sua criação foi antes dos céus e terra, pois foi por meio dela que Deus criou todas as coisas, e nela Deus se alegra. Alguns outros pensadores querem que esta parte das Escrituras signifique Jesus ao invés de sabedoria. Sobre este tipo de pensamento, digo apenas que Jesus não foi criado. Ele é Deus. Pois bem, a sabedoria afirma que quem a ama, ama a vida. Em contrapartida, quem a odeia, odeia a vida. A sabedoria é digna de toda a nossa atenção com certeza, pois foi por meio dela que o nosso Deus criou a nós e todo o mundo. Deus é sapientíssimo, ou seja, possui toda a sabedoria. Entrando no capítulo 9, temos do versículo 1 ao 6 um apelo por demais convidativo feito pela sabedoria. Ela oferece um banquete a todos os ingênuos. O convite é para celebrar a vida, andando pelo caminho do entendimento. Caminho esse desconhecido pelos ingênuos que não têm entendimento. Por este motivo, a sabedoria faz todos os esforços para trazer todos esses ingênuos ao entendimento. Nos versículos 7 ao 9, o sábio orienta sobre o perigo de querer ensinar um zombador. Ele não aceitará o seu ensino e ainda te desprezará. Mas quando uma pessoa que deseja o conhecimento recebe seu conselho, ela agradece e você é bem-sucedido. Por esse motivo, o ensino de não querer ensinar uma pessoa zombadora deve ser considerado. Nos versículos 10 ao 12, o sábio esclarece que a verdadeira sabedoria só é adquirida por a busca em Deus, pois o temor ao Senhor é o princípio dela. Essa sabedoria em Deus trará vida longa e benefícios incontáveis. Porém, aquele que não possui a sabedoria terá sobre sua vida males incontáveis e uma vida curta. Nos versículos 13 ao 18, o sábio utiliza a imagem da mulher chamada insensata como exemplo de uma pessoa que não tem entendimento. Você já observou, irmãos? As pessoas tolas são as que mais se consideram sábias. Se você a orienta, ela se ofende e vai ensinar outros do seu modo de pensar. Não se dá conta de quão errado é o seu modo de pensar. E o pior é que sua queda será breve. Fuja dos que pensam saber de todas as coisas e ignoram o ensino dos outros. Entrando aqui no capítulo 10, iniciamos a segunda parte de nossa divisão do livro.
parte que começaremos a ter contato mais estritamente com os provérbios. No versículo 1, Salomão é identificado como o autor dos provérbios que se seguirão. E nesse mesmo versículo, uma pessoa é considerada sábia quando essa se alegra no prazer de seus pais espirituais ou físicos, e se entristece com a tristeza deles. Dos versículos 2 ao 5, há dois contrastes. Os versículos 2 e 3 se referem a um contraste entre o justo e o perverso. Os versículos 4 e 5 se referem a um contraste entre o trabalhador e o preguiçoso. O justo é o trabalhador que alcança a bênção de Deus em sua vida e Deus o faz próspero. O perverso é o preguiçoso e Deus não o favorece. Os versículos 6 ao 9, o contraste continua. Os versículos 6 e 7 é entre o justo e o perverso. O justo é coberto de bênçãos e deixa boas lembranças, mas o perverso só vivem em violência e seu nome é totalmente esquecido. Nos versículos 8 e 9, o contraste é entre o sábio e o insensato. O sábio recebe os mandamentos de Deus com alegria, mas o insensato anda em seus próprios conselhos e se dá mal. Por fim, um alerta de perigo para quem anda em caminhos errados fecha o raciocínio no versículo 9. Nos versículos 10 ao 12, o sábio orienta que não adianta fingir que nada aconteceu quando cometer um erro. E o correto é aceitar a repreensão amorosa de um justo, mas recusar o conselho do perverso, pois o perverso vai pedir para que você ignore o ocorrido, deixando algum tipo de ódio nascer em si mesmo. Porém, a repreensão amorosa tem o poder de cobrir grandes e graves ofensas, quando aceita. Por isso, irmãos, é sempre bom, quando errar, se retratar com a outra pessoa, não permitindo que o rancor seja alimentado. Nos versículos 13 e 14, o sábio instrui a não esperar que palavras sábias venham de alguém que constantemente vive dando cabeçadas, pois é dos tolos tal atitudes, e não de um sábio. A característica do sábio é que ele guarda o conhecimento e o tolo vive conservando as conversas fiadas. O famoso vive jogando conversa fora. Fiquemos atentos a nossas amizades e companheiros diários. Sejamos sábios ao ouvir pessoas e seus constantes conselhos. Nos versículos 15 e 16, de um modo prático, o sábio afirma a realidade vivida por quem tem dinheiro e quem não tem. Pois o que é rico tem possibilidade de se livrar, mas como poderá o pobre se defender se ele não tem como levantar uma fortaleza? Mas no fim das contas, o sábio adverte que possuir riqueza por meios injustos é tão perigoso quanto a pobreza. Não se preocupe com a sua situação econômica. Deus tem cuidado de você. Deus é melhor que muitas riquezas. Bom, no versículo 17 ao 19 temos os 6 quem. São dois positivos. Quem aceita a correção vive, versículo 17. Quem fica calado é prudente, versículo 19. E 4 negativos. Quem despreza a correção caminha para a morte, versículo 17. Quem esconde o ódio, mente, versículo 18. Quem espalha falso é tolo, versículo 18. Quem fala demais, peca, versículo 19. O que aprendemos nos 6 quem é ouvir a quem está certo, ser sincero e falar somente o necessário. Ok? Nos versículos 20 e 21, ensinam a valorizar as palavras de um justo, pois as suas palavras trazem ânimo, mas o homem perverso não tem valor algum e muito menos as suas palavras. O versículo 22, na verdade, traz uma promessa maravilhosa. Se esperar ser próspero, então espere no Senhor e nas bênçãos dele. O que está afirmando aqui é que somente Deus pode trazer riqueza a alguém, de modo que essas riquezas não venham acompanhadas de sofrimentos e transtornos futuros. No versículo 23 ao 25, há um tríplice contraste entre o perverso e o justo. O perverso se alegra em fazer o mal, porém, aquilo que ele teme virá sobre ele, e quando vier, não resistirá. O justo se alegra na sabedoria, e Deus lhe concederá o que espera. E quando vierem as tempestades, Deus o livrará. Ó glória! Ainda que pareça que tudo está desmoronando em sua vida, e você está certo que seus caminhos estão em conformidade com a vontade de Deus, descanse. Isso tudo vai passar. O versículo 26 expressa uma grande verdade.
Imagina que você contrate uma pessoa para trabalhar em um projeto seu, e este for preguiçoso. Irrita ou não irrita? Pois é, o sábio trouxe duas atitudes que pode ser comparada com esse tipo de atitudes de um preguiçoso: receber vinagre nos dentes ou fumaça nos olhos. A sabedoria caminha em harmonia com a diligência. Não esqueça que sabedoria é o saber em ação, tá bom? Nos versículos 27 ao 32, temos a descoberta de quem é quem. É mais ou menos assim. Quem teme ao Senhor é justo. Quem é justo tem boas esperanças. O justo não será abalado. O justo tem palavras sábias e proveitosas. A conclusão é que o justo é quem é por causa de quem ele serve, o Senhor. Vamos ao perverso. O perverso não teme ao Senhor. Por esse motivo, não lhe resta boa esperança. O bom, que é Deus, se torna um mal para ele. O perverso, que não teme a Deus, será extinto da terra. Suas palavras são assim como ele é, sem vantagem alguma. A conclusão é que o perverso é quem é por estar longe de Deus. Pegou? Caminhando para o último capítulo, o capítulo 11, encontramos nos versículos 1 ao 8 a descrição sobre como o justo que realmente pratica a justiça recebe suas recompensas, tanto para si mesmo quanto para sua descendência. E o agir dele é como segue: cobra o correto e é humilde, honesto, íntegro, socorre os que de fato estão necessitados e não ama as riquezas. Esse receberá livramento na hora da angústia. O contrário ocorre com os que cobram injustamente, são orgulhosos, desonestos, socorrem só os que o trarão retorno e são amantes de si mesmo e de suas posses. Estes receberão angústias como recompensa. É bem melhor trilharmos o caminho do Senhor, não é verdade? Do versículo 9 ao 11, temos uma questão de análise de palavras. As palavras do justo edifica, enquanto as do perverso destrói. As palavras do justo faz o seu sucesso ser real. O perverso, somente a sua morte traz alegria. Há prosperidade quando o justo está no comando, mas o perverso só sabe destruir. Como nosso Senhor Jesus ensinou, pelos seus frutos os conhecereis. Seja nosso fruto de amor e sabedoria. Os versículos 12 e 13 falam sobre evitar um falso julgamento. A atitude correta que devemos ter em relação a uma pessoa tanto conhecida como uma pessoa desconhecida é não tecer um julgamento sobre ela. Você nunca conhece de fato alguém. Por este motivo, é sensato permanecer calado. Já o fofoqueiro espalha o que quer que seja, tanto o que vê como o que ouve. Bora, irmãos, fuja do fofoqueiro, que vive a falar dos outros, e ame o sensato, aquele que evita falar do outro. O versículo 14 explica sobre um problema de um mau governo, pois por causa de uma liderança imprudente, a nação inteira cai. E em nossa vida, será que a sabedoria que contém este caminhar justo é nossa guia? Ou estamos sendo guiados por um instinto humano e meramente carnal e egoísta? No versículo 15, o sábio fala sobre ser preveniente. Mais uma vez, o sábio lembra sobre o perigo de ser fiador. Pensem comigo. Se já naquele tempo era complicado ser fiador, imagine hoje, nos dias atuais, com tantas pessoas sem disciplina com as suas finanças. Às vezes, não envolverá dinheiro, mas seu nome. Portanto, pense bem, se for possível, não aceite ser fiador de alguém. Aceite o conselho do sábio. Não seja fiador de alguém, ajude-o ou ajude-a de alguma outra forma. Assim não ocorrerá o risco de você perder a amizade com aquela pessoa. Nos versículos 16 ao 21, há uma descrição de recompensa desejável. Tudo que o perverso e o que comete injustiça recebe é algo passageiro e sem valores eternos, mas as conquistas e recompensas daqueles que são bondosos e justos são de valores eternos. Sei que seu desejo é receber os bens que nunca terão fim, certo? Os bens eternos, não é isso? Então persevere em observar as ordens do Senhor e sinta prazer nele e esteja certo de que sobre você nenhuma sorte de juízo negativo cairá. O versículo 22 fala sobre valorizar pela aparência. É algo impressionante este provérbio. Uma pessoa que nós recebemos com muita honra por sua beleza ou até mesmo por sua posição social.
Mas aí, quando de fato a conhecemos, nos frustramos, pois as atitudes dela ou dele reprovam o nosso bom testemunho e nos forçam a ficar calados e não nos pronunciar a seu favor em juízo. Assim é o ensino deste provérbio. Nos versículos 23 ao 31, fala sobre o compartilhar com quem realmente precisa. Observe que o provérbio ensina que a generosidade faz parte da vida de um justo. Este não deixa de ajudar um necessitado pensando porque vai diminuir o depósito. Não, ele ajuda e socorre ao que está necessitado, pois sabe que tudo que ele tem veio de Deus. E por causa desse modo de pensar é que o justo tem recompensa de bênçãos aqui na terra. Porém, o perverso, aquele que não se compadece de seu próximo, terá sua devida recompensa, mas uma recompensa bem diferente da do justo. Finalizo esse dia de exposição com uma pequena advertência para nós. Sejamos sábios em observar os caminhos do Senhor e em proceder de modo a glorificar o nome dele em nossos relacionamentos com o nosso próximo. Lembre-se, Deus se utiliza da sabedoria e este é o motivo pelo qual ele nos incentiva a também fazer uso dela. Portanto, não despreze a orientação do Senhor, mas tenha um apego persistente pela sabedoria. Com estas palavras, eu te desejo um excelente momento de reflexão. E até amanhã, querendo Deus.